Oi, gente, como é que estão vocês? Tudo bem? Vamos esperar as pessoas chegarem um pouquinho, as pessoas entrarem com calma. Já deixei vários avisos, tanto aqui no Instagram quanto no Facebook, aguardando as pessoas virem, né? Eu já vou dando um oizinho para quem já está entrando, para quem está chegando. Hoje eu vou falar um assunto um pouco mais técnico que é sobre livros, né? Então, para quem gosta de livro, quem gosta um pouco mais da teoria, a prática é ótima, né? Mas a gente precisa ter um embasamento teórico para a execução das nossas práticas dentro da maquiagem. Oi, gente, tudo bem? Como é que estão vocês? Como é que estão nessa noite? Olá, oi. Olá, olá, olá. O áudio tá ok, gente? Eu não sei se eu. Hoje parece que o áudio. Eu fiz um teste antes e parece que tava meio abafado. Tá ou não? Tá tranquilo o áudio pra vocês? Também tô com frio, com certeza. Hoje já tá até de manguinha, calça, então hoje já tá um pouquinho mais friozinho, né? É bom. A quarentena tinha que ser no inverno, né? Tinha que ser em junho, julho, agosto. Podia ser esse período de quarentena, seria muito melhor, não? Vamos concordar que seria melhor, né? Enquanto isso, eu vou tomar uma aguinha. Não saiam, tá, gente? Fiquem aí, por favor, me ajudem, fiquem aqui. Não saiam, tá? Aguardem um pouquinho, só chegar um pouquinho mais de gente, daí a gente já começa, certo? Seria, né? Eu também concordo que seria bem melhor no inverno a quarentena, né? Ficar em casa ia ser muito mais fácil, muito mais tranquilo, né? Na frente da lareira, na frente da estufinha, no ar-condicionado. Ih, ia ser uma maravilha, comendo. Se agora, nesse período, eu já engordei, eu acho que uns 10 quilos, imagina no inverno como é que seria, né? Ia ser muito, muito mais. Vocês vão ver quando eu voltar para as aulas, né? Bem maior. E não é só comigo, né? Vamos combinar. Eu acho que com vocês é a mesma coisa ou não? É, com certeza é sim. Mesma coisa. Todo mundo deu uma engordadinha nessa quarentena. Gente, então vou começando a me apresentar. Meu nome é Adriano Roman, então vocês já sabem, para quem está me acompanhando essas lives que eu estou fazendo, eu vou fazer esse mês todo, toda segunda-feira e quinta-feira às 19 horas, eu vou fazer essas lives trazendo conteúdos específicos de maquiagem para vocês, certo? Então, quem quiser me acompanhar, eu botei aqui nos stories a lista de assuntos que eu vou abordar nessas lives e também deixei no meu Facebook os assuntos que eu vou abordar nas próximas lives, tá? Então, deixem registrado nos assuntos de vocês, nas agendas de vocês. Toda segunda e quinta-feira, às 19 horas, a gente tem um encontro marcado aqui no Instagram, onde a gente vai falar sobre assuntos relacionados à maquiagem. Eu vou trazer técnicas específicas de maquiagem, eu vou trazer técnicas de esfumado, técnicas de sombras, eu vou trazer conteúdos teóricos, então vai ser bem vasto, bem variado os assuntos, tá? Eu quero também fazer umas duplas, convidar algumas pessoas para alguns assuntos que também acho interessante. Eu vou trazer alguns convidados também, dependendo da agenda dessas pessoas, eu vou convidar elas para estarem presentes nessas lives com vocês, certo? Para as minhas alunas, me ajudem participando, deixem perguntas, façam perguntas, nem que não tenha nada a ver com a relação do assunto que a gente está fazendo hoje, mas eu posso ir tirando essas dúvidas, por que não, né? Então deixem perguntas, deixem sugestões de assuntos que vocês queiram ver, que eu posso ir me programando para tentar encaixar esses assuntos dentro dessas lives. Hoje a gente vai trabalhar e eu vou falar para vocês os meus livros de maquiagem, os livros que eu acho super relevantes dentro da maquiagem e os livros que servem para mim como referência, que me ajudam muito na criação dos conteúdos que eu posto, na criação das minhas aulas, na criação de conteúdo dos vídeos das aulas que eu faço. Então são livros bem importantes, alguns mais voltados para automaquiagem e outros bem mais técnicos. Então eu criei 6 categorias entre os livros que eu tinha. Eu botei todos em cima da minha cama hoje e fui separando eles por categorias. Então eu achei 6 categorias diferentes. Primeira categoria, automaquiagem. Então são livros que abordam um assunto sobre automaquiagem.
Depois, sobre a história da maquiagem, a evolução da história da maquiagem nos tempos. Outro, sobre os pioneiros dentro da maquiagem. Eu tenho apenas 2 livros, tá? Mas eu posso comentar sobre outros pioneiros dentro da maquiagem. E aí os livros técnicos. Os livros técnicos de visagismo, colorimetria, os técnicos conceituais e criativos e o técnico profissional. Então são as 6 categorias: automaquiagem, história, pioneiros, técnicos, conceituais e livro profissional. Essas 6 categorias eu separei os livros que eu tenho aqui em casa e eu vou mostrando para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o livro, editora, ano, vão me perguntando que daí eu vou olhando ali e já vou respondendo para vocês, tá? Valores, alguns eu lembro os valores que eu paguei, outros eu não lembro os valores, mas eu acho que se vocês procurarem nas livrarias online, na Saraiva, na Cultura, no Amazon, em vários lugares que vendem livros, na Magazine Luiza vende livros, tem vários locais que vocês conseguem comprar muitos livros, só que como são livros técnicos de maquiagem, eu não sei se são em todos os lugares. Então é legal colocar no Google aí para ver o que a gente consegue encontrar, certo? Gente, para quem chegou agora, meu boa noite, e hoje a gente está falando sobre livros de maquiagem. Oi, Josi, como é que está? Tudo bom, Josi? Oi, Ângela. Oi, Fátima. Quem mais ali eu tô vendo? Oi, Márcio. Como é que tá, Márcio? Tudo bem? Oi, gente. Deixa eu ver quem mais ali que eu consigo enxergar. Vai me ajudando aí, Leonardo, porque tem alguns que eu não enxergo. Hã? Teatro na veia. O Teatro na Veia. Como é que são as maquiagens artísticas? Tá praticando? Fazendo bastante? Eu tô vendo alguns conteúdos teus lá, hein? Parabéns. Vamos começar então? Eu vou começar pela categoria de automaquiagem. São livros que eu selecionei que são muito voltados para automaquiagem, para cliente ou para consumidora final experimentar técnicas de fazer em si mesma. São livros muito didáticos e muito fáceis da gente entender. Por exemplo, como se faz um gatinho, como escolher o tom de base, como fazer a escolha de batom, de blush. Oi, Eliana, como é que está? Depois tem a tua live, né? Às 9 horas a gente tem a live da Eliana também. Ela e o Diego, eles vão falar sobre como ganhar dinheiro ou como melhorar nesse momento de quarentena. Então é legal também assistir essa live. Tem várias lives acontecendo, então aproveitem esse momento que vocês estão em casa para curtir esses conteúdos. Vamos voltar na automaquiagem? Então, eu vou mostrar alguns livros aqui. Cadê? Aqui. Então são 3 livros que eu separei que eu acho que são super indicados para gente que quer fazer automaquiagem. Então já é uma ideia para quem quer dar curso de automaquiagem, é uma referência, é por onde a gente seguir, tá? O mais conhecido, que todo mundo acho que conhece ela é uma maquiadora muito legal, ela é uma das pioneiras dentro do YouTube, ensinando técnicas de maquiagem, e ela lançou um livro. Eu tô com a primeira versão do livro, ela já tem outras versões desse livro, atualizações desse mesmo livro. Eu tô falando então da Alice Salazar. Então esse aqui é o livro De Frente com o Espelho, e tem uma luz bem ali na minha frente, ó, assim. De Frente com o Espelho, da Alice Salazar. Esse é um livro muito bacana para quem quer trabalhar com automaquiagem, para quem quer aprender a se maquiar. Então, nesse livro tem muitas dicas da Alice mostrando conteúdos de maquiagem, como escolher cor de base, como fazer um delineado, maquiagem para noivas, para mãe de noiva, pincéis. Ela fala sobre tudo pra gente fazer na gente mesmo, né? Ela ensina algumas técnicas, a como eu esfumar, por exemplo, o meu olho se eu não tenho pincel nenhum. Dedinho, vai com o dedinho ali e a gente consegue esfumar. Então esse livro aqui ele é muito bacana para quem quer começar a aprender maquiagem, então ele é muito voltado para automaquiagem, certo? Ele é um livro muito bacana. Aqui eu tenho, ó, o autógrafo da Alice. Peguei na Feira do Livro, lá em 2013, eu acho que foi, 2013 ou 2014, tenho o autógrafo da Alice Salazar. Então, esse livro é bem bacana para automaquiagem, tá, gente? Ele é bem completo. Então, quem conhece a Alice Salazar é exatamente como se a gente estivesse vendo os vídeos da Alice Salazar, só que em versão de livro, é bem bacana. Um outro livro que eu acho muito bacana é da Vic Siridono. Não sei se falei certo o nome dela, né?
da Vitória Seridono, mais conhecida como Vic Seridono, tá? É de Edbil T, esse livro. Esse aqui é um livro muito, muito bonito, né? O layout do livro é um livro muito bonito. Então esse livro aqui, ele também traz todos os conteúdos de maquiagem para a gente fazer na gente mesmo em casa. Então são dicas, são truques de maquiagem. Gente, quem é que começa a folhear o livro sempre de trás para frente, que nem eu? Vocês fazem isso ou não? Eu sempre folheio de trás para frente primeiro, antes de começar a ler o livro. Vocês fazem isso? Então, ó, aqui ela dá várias dicas de como escolher tom de base, blush, enfim, para automaquiagem em si, ele é muito, muito bacana. Além de ser um livro muito bonito, com umas ilustrações muito bonitas, a parte gráfica dele é muito, muito linda, tá? O da Alice é um pouquinho mais simples. Eu não sei as outras versões, mas o da Alice é mais simplesinho, esse de Edbil é maravilhoso. Quem tiver algum desses livros, comenta aí pra mim. Diz assim, eu tenho esse livro, eu gosto desse livro. Deixa os comentários sobre esses livros aqui. Tem mais um livro que eu acho que é muito legal. Ele é voltado tanto para profissionais quanto para automaquiagem. Eu selecionei ele para dentro da automaquiagem, tá? Esse livro aqui, ó. Maquiagem perfeita em 10 minutos. Maquiagem perfeita em 10 minutos. Tem essa versão que ele é um pouco maior e tem uma versão desse mesmo livro que ele é um pouquinho menor, tá? Esse livro aqui também, mesma coisa. Ensina a fazer olho preto, ensina a fazer esfumado, ensina a contornar olhos, ensina quais são os pincéis corretos para cada função. Então, ele é para automaquiagem. Eu selecionei ele para automaquiagem, mas ele, para quem está começando dentro da maquiagem profissional, ele já é um caminho entre a automaquiagem e os livros mais técnicos profissionais. Então, esse livro aqui ele é muito, muito bacana, tá? Maquiagem perfeita em 10 minutos. Ele é do Boris Entropy. Eu acho que ele é o cara que escreveu, mas ele é traduzido esse livro, se eu não me engano, tá? Ele é da editora Publifolha. Muito bacana esse livro, fala sobre a pré-maquiagem, contorno, iluminação. Então ele é bem bacana mesmo para quem está iniciando no mundo da maquiagem. Gente, esse aqui é o livro que é pra gente começar. Então esse livro é muito, muito bacana, tá? Então, maquiagem perfeita em 10 minutos. Ele serve tanto para automaquiagem quanto para profissional. Alguma pergunta aí, Leonardo? Deixa eu ver outros livros aqui. Depois desses livros de automaquiagem, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esses livros, vão me perguntando aí que o Leonardo vai lendo para mim essas perguntas, os comentários de vocês também. Tô vendo que a Simone tem o livro da Alice Salazar, né? Tu tem essa versão, Simone? Ou a versão mais nova? O meu é o mais antigão, o meu é de 2013. Esse livro aqui é o de 2013. Tem versões bem mais modernas, a capa tá preta, tá bonita. Esse meu é o das primeiras. Depois desses livros de automaquiagem, esses livros também funcionam muito para quem quer dar aula de automaquiagem, tá? Vai ajudar muito, muito, muito vocês para quem quer dar aula de automaquiagem. Eu sei que tem muitas alunas interessadas em prof, o que eu faço para começar a dar cursos de automaquiagem? Gente, tem que ler muito sobre maquiagem. Então leiam esses livros, já vai dar um norte para vocês de como ensinar, como pegar pincel, porque é diferente, né? Eu maquiar uma pessoa e eu me maquiar, ou ensinar automaquiagem. Então esses livros vão trazer algumas dicas bem, bem importantes, tá? Eu gosto de ver quando sobe coraçãozinho ali, então fiquem botando os coraçõezinhos ali que eu gosto. E isso, ó, fica tão bonito no vídeo. Outro tópico, né? Outra categoria de livros que eu separei são os de história da maquiagem. Então eles já são mais voltados para maquiadores. Então ele vai contar toda a evolução da história da maquiagem. Eu tenho um livro mais simples, que ele só mostra as décadas de 20 até a década de 90, que é esse aqui. Esse aqui é um livro chamado Style Me Vintage. Style Me Vintage Makeup. Ele é um livro todo em inglês, tá? Esse livro é todo em inglês e ele vai contando a evolução da maquiagem através das décadas. Então, ele vai contando toda a evolução desde a década de 20 até os anos 90. Ele fala sobre materiais, alguns produtos, ele dá o passo a passo das maquiagens, tá? Como, por exemplo, ó, década de 20. Então, na década de 20, o que se fazia na década de 20 de maquiagem?
Tem uma foto de uma moça bem bonita ali, com uma maquiagem da década de 20, e aí ele vai ensinando o passo a passo para a gente criar uma maquiagem estilo anos 20. E assim para todas as décadas, 20, 30, e aqui já vai contando um pouquinho do que era feito, vai contando um pouquinho aqui o que se usava em cada uma das décadas. Então ele ajuda muito a gente conhecer um pouquinho da evolução da maquiagem, tá? Vai contando a década de 40, que era um período de guerra. Quem gosta dessa parte de história da maquiagem, eu posso fazer um vídeo falando só sobre a história da maquiagem. Eu adoro falar sobre a história e a evolução da maquiagem, tá? Aqui os anos 90, né? Os anos 90, parece a Lady Gaga, né? Os anos 90 e assim por diante, tá? Os anos 80, 90, fala sobre alguns materiais, então assim, ó, é muito, muito bacana a gente entender a evolução da maquiagem pra gente saber pra onde a gente vai, né? É importante a gente conhecer a nossa história, ou seja, a história da nossa profissão, pra gente criar coisas daqui pra diante. Então esse aqui é um livro muito bacaninha falando das décadas. Um outro que é bem mais completo é de uma maquiadora. A Jéssica adorou teus óculos. E a Índia quer que fale sobre maquiagem conceitual. Ah, vou falar sobre maquiagem conceitual, tá, Índia? Quem foi que falou do meu óculos? A Jéssica. Jéssica, muito obrigado. Eu não tenho muito costume de aparecer em vídeo, eu só não tirei. Eu me vi de óculos no vídeo e daí eu acabei não tirando e daí eu vou ficar com ele até o final, tá? Mas eu não tenho muito costume de usar. Eu uso em casa sempre. Eu chego em casa, já boto meu óculos porque eu não consigo ver televisão, mexer no computador ou no celular sem o óculos. Mas é isso. Muito obrigado. Índia, eu vou falar sobre maquiagem conceitual, tá? Eu tenho 2, 3 livros que falam exatamente sobre isso, então aguarda um pouquinho que eu já vou falar sobre eles. Então eu tenho esse livro aqui, ó, Face Paint, da Lisa Eldridge. É uma maquiadora super conceituada, e esse livro aqui ele conta toda a evolução da maquiagem. Ele vai falar um pouquinho sobre as cores que eram referência, a influência das cores na maquiagem, a influência da cor vermelha na maquiagem. Então, o vermelho, a influência do vermelho na maquiagem, a influência do branco na maquiagem, né? A influência do preto. Então, para quem não sabe, o branco, o vermelho e o preto são as cores da maquiagem, são as cores básicas da onde a gente surgiu muitos materiais de maquiagem. Então, no início do século, antigamente, quando se trabalhava com os vermelhos, era a única cor de batom que se tinha. O branco, onde se trabalhava a pele, uma pele muito clara. O preto, onde a gente vai entrar lá nas máscaras, nos delineados. Então, branco, preto e vermelho são as cores muito, muito representantes dentro da maquiagem. E ela traz explicando exatamente sobre isso. Qual é a influência do vermelho, do branco, do preto na evolução da maquiagem? Ah, gente, esse livro é todo em inglês, tá? Então, esse é um dos empecilhos desse livro, é que ele é todo em inglês. Ela fala também sobre os pioneiros na maquiagem. Então eu separei aqui, ó, ela fala sobre Max Factor, ela fala sobre Helena Rubinstein, ela fala sobre... Deixa eu ver quem mais ela fala aqui. Eu tinha separado aqui. Adriana Sobre Florente deu oi. Oi, Adri. Ela fala sobre a Esther Lauder. Ela fala sobre muitos, sobre o Charles Revlon. Ela fala sobre muitos pioneiros dentro da maquiagem, tá? Ela também fala sobre os produtos, sobre a evolução dos produtos de maquiagem. Ela fala sobre a evolução do blush, que depois antigamente ele tinha o nome de rouge, daí ele passa para blush, daí ele passa para outras nomenclaturas, né? Hoje a gente só tem o blush, né? Mas o blush se divide entre os blushes bronzers, né? O bronzer, né? Que surgiu uma nova categoria. Ela fala sobre tudo isso. Ela fala sobre a evolução do batom. Ela fala sobre as marcas, a influência das marcas e a história de algumas das marcas. Como, por exemplo, MAC, Revlon, Maybelline, Chanel. Ela fala Max Factor, uma dessas marcas. Então, Bourjois, ela fala sobre várias evoluções dessas marcas. Então, é um livro muito bacana para quem quer começar a entender a evolução
da história da maquiagem. Como eu disse, é importante que a gente entenda o passado para a gente começar a criar coisas novas para o futuro. Como se a gente vai ver hoje no Instagram, o que está bombando de técnica é a técnica chamada de cut crease, não é? Bem colorido. Então, essa técnica de cut crease é uma técnica que surgiu lá na década de 60. Os coloridos têm muita influência dos anos 70 e 80. Então, a gente está hoje, dentro do Instagram, com as técnicas dos anos 60 e 80. Então, a gente chegou a misturar essas duas técnicas, o cut crease da década de 60 e as cores dos anos 80. Então, é importante que a gente entenda o que já passou para entender o que está vindo ou criando coisas novas. Certo? É importante que a gente tenha um embasamento teórico, técnico, para a criação das práticas, tá? Não existe prática sem embasamento técnico. Então é importante que a gente pense sobre isso, certo? Vou falar também um livrinho sobre os pioneiros. Tem mais alguma coisa aí, Leonardo? Não. Vou falar então sobre os pioneiros da maquiagem, tá? Eu já falei que no livrinho da Lisa Eldridge, que ela fala sobre a história da maquiagem, o Face Paint, fala sobre alguns dos pioneiros. E alguns desses pioneiros têm livros próprios, como por exemplo... Cadê? Aqui. Como por exemplo, Max Factor. O Max Factor é considerado o pai da maquiagem, tá? Ele é muito ele que criou o termo make-up, para vocês terem uma ideia, tá? Ele é um maquiador super conhecido. Ele fazia todas as produções de Hollywood lá por volta de 1917 a 1920, onde estava bombando o cinema, onde o cinema estava começando na década de 30, no início de 30, né? Então ele foi um dos pioneiros dentro da maquiagem a trabalhar no cinema. Então ele era uma grande figura dentro da maquiagem. Então Max Factor, além de ser uma personalidade, ele tinha uma linha exclusiva de maquiagem com o nome dele. Então, Max Factor é um dos pioneiros dentro da maquiagem. Não é à toa que ele é conhecido como o pai da maquiagem. Porque todas as maquiagens que a gente conhece hoje em dia, base, cílios postiços, muitos pó, pancake, muitos dos produtos que a gente conhece hoje em dia, o Max Factor criou ou aperfeiçoou. Tá? Então, o Max Factor criou muitos produtos de maquiagem. Uma outra pioneira que eu gosto muito de citar em todas as minhas aulas, eu acho que todo mundo que trabalha com maquiagem precisa conhecer a história desses pioneiros, Max Factor, Helena Rubinstein, que é o segundo livro que eu vou mostrar para vocês. Me perguntem o nome dos livros se vocês quiserem, tá? Tô só falando meio geralzão sobre eles. Então vocês vão perguntando, qual é o nome do livro do Max Factor? O do Max Factor é Max Factor, o homem com duas faces do mundo, tá? Então, depois eu passo a editora, se vocês quiserem. Falando da Helena Rubinstein. Se o Max Factor é o pai da maquiagem, pra mim, a Helena Rubinstein é a mãe da cosmética, tá? Os dois são poloneses, os dois fugiram da Polônia e foram pra América do Norte. O Max Factor foi ali pra Hollywood. Hollywood fica onde, hein, Leonardo? Estados Unidos? Né? Nos Estados Unidos. E a Helena Rubinstein foi para a Austrália, se não me engano, tá? Então eles fugiram dos seus países e foram criar coisas novas ali na América do Norte. Então a Helena Rubinstein é a mãe da cosmética. Ela criou muitos produtos cosméticos que a gente conhece hoje em dia. Muitas fórmulas. Para vocês terem uma ideia, a Helena Rubinstein ela começou a classificar os tipos de pele como a gente conhece hoje em dia. Se a gente conhece hoje uma pele seca, uma pele mista, uma pele oleosa, foi graças a Helena Rubinstein. Ela que começou essa divisão de tipos de pele, né? Maquiagem exclusiva para ruivas, maquiagem exclusiva para morenas, para loiras. Max Factor que começou a criar essa distinção. Ele tinha um grande salão em Hollywood, onde cada andar do salão dele era destinado a um tipo de mulher. Loiras, morenas, ruivas, negras. Então ele ia classificando as mulheres e em cada ala, em cada andar, existiam os maquiadores que sabiam trabalhar exclusivamente com aquele tipo de mulher. Ruiva. Quais são as cores que vão valorizar as ruivas? Então ele já tinha tudo organizado por andar. Então são os dois dos pioneiros que eu gosto muito. São Max Factor e
Helena Rubinstein. São os dois pioneiros que eu gosto muito. Além desses dois pioneiros, existem muitos outros, como Esther Lauder, como eu já falei aqui. Tem a história da Maybelline, tem a história... Enfim, muitas outras, tá? Agora eu não tô lembrando, fico nervoso e não lembro. Então tem muitas outras histórias muito interessantes sobre esses pioneiros, certo? A Índia quer saber como se chama aquele desenho do olho no papel. Aquele desenho de olho no papel se chama croquis de maquiagem, né? O croquis é um desenho, é um gráfico de um olho, onde a gente cria as técnicas de maquiagem, onde a gente vai experimentar a técnica, experimentar a textura de produto, experimentar a cor de maquiagem, tá? Então ele serve muito para criação de conceitos de maquiagem, certo? E onde tu encontra os livros? Os livros em qualquer livraria, tá, Índia? Eu compro aqui em Porto Alegre, geralmente na Livraria Cultura, no Bourbon Country, lá na Zona Norte, a Zona Norte lá, né? Lá no Bourbon Country é onde eu encontro a maior variedade de livros de maquiagem. Então na Cultura é o lugar que eu mais encontro livros, tá? Na Saraiva eu encontro muito pouco. Deve ter 1 ou 2 livros, tá? Na Saraiva. Na Cultura tem mais. Mas pela internet a gente consegue também encontrar muitos livros sobre maquiagem, sobre esse assunto, tá? Dentro da maquiagem, eu não trabalho apenas com livros exclusivos de maquiagem. Eu trabalho com outros livros. Por exemplo, eu trabalho com alguns livros de dermatologistas, para eu entender um pouquinho sobre a estrutura de pele, por exemplo. Eu trabalho com alguns livros de artes plásticas, para eu entender um pouquinho sobre colorimetria, sobre aplicação de cor, para trazer para dentro da maquiagem, dentro da colorimetria. Então eu busco outras áreas afins para trazer conteúdos para dentro da maquiagem, certo? Próximo, eu vou começar a trabalhar os livros técnicos, tá? Então eu já vou trazer os técnicos em si, como visagismo e colorimetria. Então um livro de colorimetria que eu gosto muito é esse aqui, ó. A Cor no Processo Criativo. Esse livro aqui ele é muito, muito bacana sobre colorimetria. Nesse livro aqui, ele é sobre a escola de artes da Bauhaus, então, e os seus grandes mestres dentro da Bauhaus. Para quem não sabe, a Bauhaus foi uma grande escola de artes plásticas alemã. Então, esse livro aqui ele é muito, muito bacana. Ele dá para entender muito sobre colorimetria. Passando muito rápido, né? Não dá para ver nada. Mas eu vou mostrar, eu quero parar em alguma parte que tem um desenho bonito aqui para vocês. Tem muito texto, mas também tem muitos esquemas sobre cor. Por exemplo, aqui. Né? Aqui tem os esquemas de colorimetria de alguns dos mestres de cor. Kandinsky, sobre o Kandinsky, tem do Paul Klee, quem mais? Do Itten. As tintas para usar na pele é somente artística? Como assim? Maquiagem de cor, tá? A cor no processo criativo. Como assim, Índia? As tintas para usar na pele é somente a artística? Como assim? Que tinta? Tinta guache? Tinta acrílica? Não entendi. Tinta artística teria? Não? Tinta para maquiagem artística? Se for tinta para maquiagem artística, tem várias por exemplo, da Color Make. Tem algumas tintas de maquiagem artística, tá? Sim. Para fazer maquiagem conceitual, a gente pode criar o que quiser, tá? A gente pode usar o que quiser para fazer maquiagem conceitual. Então, tem gente que usa aplicação de pedraria, tem gente que usa folha de árvore para colar no rosto e fazer uma maquiagem mais conceitual. Existem tintas artísticas, por exemplo, a Color Make é uma marca que está crescendo muito no Brasil, ainda é uma marca barata, por enquanto, ainda é uma marca barata de maquiagem artística e com uma qualidade muito bacana. Os clowns da Color Make, os clowns da Catherine Hill, os clowns da Criolan, funcionam muito bem para essa maquiagem conceitual. Eu já vou mostrar alguns livros sobre maquiagem conceitual, certo? Antes de falar dos livros de maquiagem conceitual, eu quero mostrar alguns livros para vocês sobre maquiagem, sobre visagismo, que é um conceito muito bacana para a gente entender formatos, tipos de rosto,
o que nos ajuda muito na criação das nossas maquiagens, tá? E tem alguns livros que eu gosto muito, que são os livros do Philip Hallowell, né? Que é o grande mago dentro do visagismo aqui no Brasil. Então, o Philip Hallowell lançou 2 livros que para mim são os mais importantes. Ele tem outros livros, mas para mim, dentro da maquiagem, os que eu gosto mais são esses 2. É o Visagismo, Harmonia e Estética, é o livrinho vermelho do Philip Hallowell. Nesse livro, ele fala muito sobre a parte técnica, de desenho, de criação, de medidas, de linhas, de formas. Ele fala muito sobre isso, né? Criação de desenho, técnicas, como se faz a sombra, como a sombra se projeta no rosto, técnicas de iluminação, contorno, o desenho de um nariz, né? Se o nariz é arrebitado, se não é, o que isso influencia, formato de olhos, né? Tipos de nariz, formatos de olhos, cabelo. Ele fala sobre a medida, terço superior, terço médio, terço inferior, a proporção entre as partes do rosto. Então ele é um livro muito, muito bacana para quem está começando dentro do visagismo. Para complementar esse livro, tem o Visagismo Integrado, Identidade, Estilo e Beleza. Tá? Esse visagismo integrado, ele é bem mais teórico, ele é bem mais não é conceitual, ele é bem mais teórico, tá? Então ele vai falar sobre os temperamentos, ele fala ainda sobre harmonia de cores, os tipos, temperaturas de pele, né? A pele verão, a pele inverno, a pele outono. Então ele é bem mais aprofundado dentro do visagismo. Ele fala sobre os formatos de rosto, sobre o temperamento colérico, melancólico, sanguíneo, fleumático. Então ele é bem, bem completo, tá? Só esse aqui funciona? Gente, funciona. Mas se vocês lerem este livro, que é o Visagismo, Harmonia e Estética, a harmonia de proporções dentro do rosto, e mais esse que é mais teórico, gente, isso aqui ajuda muito, muito na criação dos estilos de maquiagem, né? Quando eu falo em visagismo, se vocês tiverem dúvidas sobre o que é visagismo, eu posso fazer um vídeo falando sobre isso. Se tiverem algumas perguntas que eu possa responder rapidamente aqui, vão deixando aí sobre visagismo que eu vou respondendo, tá? Então, além desses 2 livros aqui que falam sobre o visagismo, eu sempre gosto de trazer um livro a mais, que não tem nada a ver com visagismo, mas tem muito a ver com visagismo, se é que dá para entender. Eu gosto muito desse livro aqui, ó. Não sei se vocês conhecem, mas é O Corpo Fala. Esse livro aqui eu sei que muita gente já leu na faculdade, é um livro bem, bem clássico, que eu acho que ele se integra muito bem com o conceito de visagismo, porque aqui a gente começa a perceber, a entender, a ler as pessoas a partir da imagem externa, que é muito rasamente o que o visagismo aborda, né? É como a gente entender o visual da nossa cliente. Tamanho de nariz, formato de olho, eu consigo ler a minha cliente também através do Corpo Fala. É um livro bem bacana, então sempre que eu indico os livros de visagismo, eu indico também esse livro aqui, que é o Corpo Fala. Ainda dentro do visagismo, mas não tem nada a ver com visagismo, muito confuso isso, né? Eu tenho o livro do Kevin Aucoin. Não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas é o Kevin Aucoin, tá? Esse livro é muito, muito bacana, é o Face Forward, né? Ele também é todo em inglês. Então esse livro aqui, ó, ele aborda assuntos relacionados a tipos diferentes de mulheres. O Kevin Aucoin aborda nesse livro as diferentes etnias, as diferentes tipos de mulheres, né? E a valorização que a gente tem que fazer em cada uma dessas mulheres. Ele quer dizer aqui que a maquiagem não é padronizada. A maquiagem, para cada uma, é específica. Então, cada mulher tem um tipo de maquiagem, tem algumas cores que vão valorizar essa mulher. Isso não é visagismo? É visagismo, não é? Então, o Kevin Aucoin traz esses conteúdos muito, muito forte nesse livro. Ele fala muito sobre a história dessas mulheres, as histórias de superação, a garra, a força dessas mulheres, e vai falando sobre as maquiagens que valorizam cada um dos tipos
de mulheres, tá? Então é um livro muito, muito bacana, ele traz algumas maquiagens mais conceituais, ele traz alguns conteúdos mais conceituais também, mas ele é muito voltado para a mulher, para valorização individual de cada pessoa, tá? Lembrem, gente, não criem maquiagens padronizadas. Cada maquiagem, cada pessoa é única e exige uma maquiagem específica para cada uma, certo? Então, saiam desse conceito de padronizar todo mundo. A maquiagem tem que ser personalizada. Eu tenho que criar maquiagem exclusiva para minha cliente que está sentada na minha cadeira naquele momento. E não quer dizer que em todo mundo eu vou fazer contorno de nariz. Em todo mundo eu vou afinar o rosto. Não precisa. Depende da necessidade e do gosto dessa mulher, tá? A gente precisa saber entender a nossa cliente. Isso a gente vai conseguir através do visagismo, através do corpo fala, através desses livros de profissionais de maquiagem, tá? Para quem não conhece o Kevin Aucoin, é este rapazinho aqui, ó. Ele tá muito feio nessa foto, tá? Só para registrar. Além desses livros, eu vou entrar nos conceituais, tá, Índia? Tá aí, Índia? Vou falar sobre os conceituais, tá? São 3 livros que eu acho muito, muito bacanas sobre maquiagem conceitual. Ele traz muito conteúdo técnico, ele vem falando sobre pincéis, ele vem falando sobre técnicas de esfumado, mas ele é muito mais visual, ele é muito mais conceitual, ele nos gera muita gana em criar técnicas de maquiagem, certo? E alguns desses livros são, por exemplo, esse aqui eu tenho que falar ainda, o nosso querido Duda Molinos, tá? Nesse livro do Duda Molinos aqui, ele traz muito conteúdo técnico, tá? Ele vem falando sobre tipo de pele, os materiais, para que serve, o que serve, quais são os tipos de hidratante para cada tipo de pele. Então ele é bem técnico, mas ele também é muito conceitual. Ele traz muitas imagens de trabalhos que o Duda Molinos fez nas suas clientes. Ele traz muitos esquemas, como por exemplo estes, ó. Como preencher a raiz dos cílios, como preencher as sobrancelhas, como definir um olho, como criar uma técnica de esfumado. Então ele é muito, muito gráfico, né? E quem conhece os meus trabalhos, quem assiste às minhas aulas, sabe que eu uso muitos desses esquemas, desses desenhos, e eu me inspiro muito, muito, muito no Duda Molinos, tá? Ó, aqui, ó, já vou mostrar algumas maquiagens, alguns trabalhos do Duda Molinos que servem muito como inspiração pra gente, ó. Eu vou folhando, tá? Fala. Você assistiu a série Glow Up? Sim, a série Glow Up é uma série muito, muito bacana de maquiagem conceitual. Então ela é muito bacana. Outra, para quem gosta de maquiagem artística e conceitual, também tem na Netflix o Peles em Guerra, Skin Wars. Tem a Peles em Guerra e Peles em Guerra Tinta Fresca. São 3 seriados, Glow Up, Peles em Guerra Tinta Fresca, que abordam esse tema de conceitual e artístico, tá? Mas quero então, uma lista depois dos livros. Tá, eu vou deixar, eu já tenho na minha página ali do meu blog, né, Adriano Roman Makeup, vocês entram ali no Google, escreve Adriano Roman Makeup, vem a minha página do Wix, daí vocês vão entrar e tem os conteúdos de maquiagem, lá eu tenho uma lista de livros bem completa, então eu posso complementar com mais alguns livros que não tem lá, mas já tem essa lista, tá? E eu posso deixar disponíveis. Então esse aqui ele tem muito material, muitos trabalhos que o Duda Molinos fez, então ele serve muito como inspiração. Ele é mais técnico, mas tem muito conteúdo de conceito, certo? Um outro que é basicamente conceitual, que eu adoro. Quando eu quero pegar alguma inspiração para criar algum tipo de maquiagem, é esse livro que eu pego. Marcos Costa, Maquiagem. Esse livro é muito, muito... Ele é holográfico, ó. Não sei se dá pra ver, mas a mocinha vai mudando ali de olhinho, né? Ó. Então esse aqui ele é muito bacana. Ele é muito gráfico. Ó, ele traz umas maquiagens muito, muito bonitas. Algumas inspirações de maquiagem. Tipos diferentes de maquiagem. Tá, tudo bem, ele não fala, eu fiz isso aqui, ó, com tal técnica, com tal cor, com tal som. Não, ele não fala. Aqui são alguns trabalhos técnicos que ele fez, alguns trabalhos conceituais. Olha que lindo esse aqui, ó. Né? Ó,
Ó, então ele é bem, bem legal. Esse aqui me serve muito como inspiração. Além das inspirações que tem, ele demonstra algumas técnicas, tá? Olha que bonito esse, ó. Ó, um monte de referências de maquiagem. Se vocês forem ver, ele é muito mais visual do que texto, né? Texto tem muito pouco aqui no meio, onde ele fala ali, qual é a cor de batom que funciona para as negras, qual é a cor de batom que funciona para as loiras, qual é a cor de batom que funciona para as ruivas, qual é a cor de blush, tipos de pincéis. Então tem algum conteúdo técnico? Sim, mas ele é bem mais conceitual, ele é bem mais visual do que técnico, tá? Então ele serve muito para inspiração. Eu gosto muito, muito desse livro. A Índia quer saber se pode pegar dicas do teu blog para colocar no dela. Pode, Índia. Pode dar uma lida ali no meu blog, dá uma lida e aí pega o conteúdo, reformula e bota no teu blog. Eu acho que é mais interessante. Se tu quiser pegar na íntegra, daí tu só bota o meu nome ali, né? Texto criado por Adriano Roman. Mas fica bem à vontade, certo? Tem um outro livro que eu acho muito bacana, que esse livro eu não sei se existe ainda, tá? É um livro que foi criado pelo Boticário, do Fernando Torquato, né? Que é um grande maquiador, super referência. O Fernando Torquato lançou mais um livro dele, mas daí ele conta a história. Tu lembra quanto era o livro do Fernando? Era 700 pila, não era? Sim, era bem caro. Eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, eram 700 reais o livro dele. Ou eu tô viajando muito. Mas ele era bem caro, tá? O novo livro do Fernando... Mas ele é o dobro desse tamanho. Se esse aqui já é grande, olha um livro normal. Ele já é grande, né? Ele já é grande. O do Fernando Torquato é desse tamanho, assim, ó, de ouro. Lindo. Então esse livro aqui é do Boticário. Ele foi lançado pelo Boticário, ele é muito legal. Ele traz muitos conteúdos, ele traz muita referência também de maquiagem. Maquiagem do Fernando Torquato, que ele criou, conceituais, né? Tem muita, muita técnica, cor de batom, enfim, ele é muito, muito completo. Esse livro ele tem um diferencial, ele é muito bacana, que ele traz um DVD, um CD, um DVD, onde mostra os bastidores das produções das fotos desse livro, e ele também vem com um óculos 3D. Tem algumas fotos aqui que funcionam em 3D. Por exemplo, deixa eu achar aqui para vocês. Vai fazendo pergunta aí se tiver, Leonardo. Ou comentário das meninas. Maquiadora Bruna Maciel, que adora, amo. Oi, Bruna, como é que está? Bruna, enquanto tu estás aí, deixa eu te mostrar um livro para te ficar com inveja, tá? Deixa eu pegar aqui o livro para te ficar com invejinha. Ó, esse aqui é para Bruna Maciel, que ama Alice Salazar, né? E aqui, ó, eu tenho o autógrafo da Alice Salazar. Tu tem esse livro, Bruna? Com certeza deve ter, né? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui, ó, é uma página que não sei se vai dar pra ver aí, mas ela funciona muito com aquele óculos 3D. Aquele bem antigão que uma lente é azul, outra é vermelha, né? Então esse aqui dá um volume quando a gente bota o óculos e olha essa foto, fica bem, bem legal. Então é um livro muito bacana. Ele é um livro muito, muito grande, né? Ele é bem bacanão. Não sei se ainda tem para vender esse livro no Boticário. Foi difícil encontrar, mas é um livro muito bacana. Para quem gosta de maquiagem artística, eu tenho um livro chamado Hollywood Makeup Lab. Esse livro aqui ele é muito bacana, é de uma brasileira que faz muitos trabalhos de maquiagem artística, de maquiagem de efeitos em Hollywood, que é a Bruna Nogueira. A Bruna Nogueira, tá? Então ele é muito bacana sobre maquiagem artística, maquiagem de efeitos especiais. Então mostra como fazer aplicação de prótese, fala ali sobre como criar careca, como criar peruca, como criar bigode falso, como criar aplicação no rosto, produtos, como criar texturas na pele, enfim, as maquiagens mais básicas, como criar dente falso, como criar cabelo, como criar cicatriz, como criar queimadura, como criar os monstros. Ó, queimadura. Também tem a parte mais simples,
como criar maquiagem, por exemplo, maquiagem de circo, né? Inspiração no Circo de Soleil. Quais são os produtos, né, que se usa para fazer isso. Porém, esse também é um livro que é todo em inglês. A gente tem uma grande deficiência em livros mais específicos, como por exemplo esse aqui da Bruna Nogueira, traduzido para o português. A grande maioria dos livros são em inglês. Eu tenho esse aqui em inglês, o do Kevin Aucoin em inglês, da Lisa Eldridge em inglês, tem aquele das décadas que também é em inglês. Então tem alguns livros que são em inglês. Então para quem não domina muito o inglês se torna um pouco mais difícil, né, de entender. Mas tem muitas figuras. Quem quer comprar esse livro para ver as figuras vai funcionar, porque a gente vai se inspirar muito através das figuras. Funciona? Funciona, mas se a gente conseguir ler o conteúdo vai ser melhor ainda, não é? Não é verdade? Então esses são alguns dos livros que eu tenho e trouxe para vocês. Quem é que falou aí, Leonardo? Vamos ver. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu possa ir respondendo. Não, o pessoal tá adorando, querem os livros da Alice Salazar. A Bruna disse que tem com autógrafo. Com certeza a Bruna devia ter esse livro com autógrafo, né? Porque a Bruna é a fã número 1 da Alice Salazar, né? Provavelmente ela devia ter. E ela disse que o Google Tradutor também ajuda muito. O Google Tradutor ajuda muito, né? Não sei se vocês viram, tem alguns aplicativos que tu pega, tira foto ali, ele já traduz automático as páginas, né? Vai ficar salva a live. Se eu conseguir, eu vou deixar salva a live. Eu tenho muito problema. A primeira eu consegui deixar salva, mas eu não salvei pro meu celular. A segunda eu salvei pro meu celular, mas não ficou salva nos stories. Então eu não sei o que tá acontecendo. Hoje eu vou tentar salvar no meu computador e tentar no meu celular e tentar salvar aqui nos stories, tá? Eu vou tentar deixar ela salva e daí vocês podem ir deixando perguntas e dúvidas para vocês. Que vocês tenham sobre esses livros que eu vou respondendo, tá, meninas? Podem me mandar direct aqui no Instagram perguntando: prof, aquele livro que tu mostrou sobre o visagismo, qual é o nome, onde é que eu consigo? Vão me mandando essas coisas que eu vou respondendo, tá? Já fez curso em Paris? Não, eu nunca fiz curso em Paris ainda. Pretendo fazer. A Adriana agora, o próximo curso que ela vai patrocinar para mim vai ser em Paris, na Ateliê Paris, não é, Adriana? Eu tenho certeza que a Adriana tá vendo essa live e ela vai dizer: sim, vamos pagar o teu curso para Paris. Assim que voltar, né, os aviões a funcionar, que a gente puder ir viajar, que a gente sair dessa quarentena, daí eu vou para Paris fazer o curso. Certo? Daí, Índia, tu vem fazer o curso comigo. Pode ser? Daí tu vem fazer o curso comigo aqui depois. Que mais? Gente, que mais vocês têm de dúvidas aí que eu possa resolver para vocês, que eu possa ajudar vocês nesse momento? Eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, Leonardo. 10 minutinhos. 10 minutinhos ainda. Qual curso tu fez e mais gostou? Qual curso eu fiz e eu mais gostei? Tem cursos de maquiagem social e cursos de maquiagem artística, né? De maquiagem social, o que eu mais gostei foi da Catherine Hill, é um dos que eu mais gosto. Eu me encontro muito nas técnicas da Catherine Hill, é uma referência muito grande para mim. E de maquiagem artística foi esse último que eu fiz na UMake. Então é uma escola bem bacana em São Paulo, aprendi bastante sobre maquiagem artística. Enfim, gostei muito desses dois cursos que eu já fiz. Que mais? Né? É isso aqui mesmo. Ó, a Adri concordou ali, né? Ó, show. Eu tenho vontade de fazer sim, ali a Índia botou. Ou sonho em fazer. Eu tenho sonho em fazer curso em Paris sim, na Ateliê Paris. É um curso que eu gostaria muito de fazer. Mas antes de ir para Paris, tem muitos outros profissionais que eu gostaria de fazer aqui mesmo no Brasil. Tem alguns cursos muito, muito bacanas e alguns profissionais que eu gosto muito, que eu acompanho muito e que eu gostaria de fazer antes de ir para Paris, por exemplo, gostaria de fazer aqui no Brasil. Então eu acho que a gente tem que começar a valorizar os profissionais aqui no Brasil antes de ir para fora, sabe? A gente tem muito profissional bom, assim como a gente tem muito profissional que não tem técnica. Então a gente tem que conhecer esses profissionais. Uma coisa que eu falo muito nas minhas aulas é que muita coisa que a gente vê na internet
é lindo. Mas aquele profissional que está ali na internet fazendo aquela maquiagem, muitas vezes ele não sabe te passar o conteúdo. Ele não tem didática para te ensinar a técnica ou te ensinar a pensar sobre maquiagem. E tem muitos profissionais que têm pouquíssimas visualizações, que mal são conhecidos nas redes sociais e que são extraordinários em técnica, extraordinários em conteúdo, sabem muito sobre maquiagem e a gente não valoriza. Acaba a gente valorizando só a blogueira, que mal formação de maquiagem às vezes ela tem, né? Então é importante que a gente pense um pouquinho sobre isso. Conhece a Brigitte Calegari? Eu conheço a Brigitte Calegari Gosto não dos pessoalmente, né? vídeos Não dela. pessoalmente. Eu conheço ela pela história da Brigitte, pelos trabalhos dela. Se eu gosto dela, gosto bastante dos trabalhos dela. Eu acho ela uma menina bem técnica, ela tem muito conteúdo e gosto da forma de ensino da Brigitte. Acho bem bacana. Poderia fazer um curso com a Brigitte, faria um curso com a Brigitte, tá? A Bruna quer ir pra Argentina fazer cursos. A Bruna já me convidou várias vezes para ir para a Argentina fazer curso, né, na Criolã, e acaba que nunca bate da gente poder ir. Mas eu gostaria de... Eu nunca fui para a Argentina fazer curso. E é um lugar super fácil da gente ir. Tem Criolã, se bem que tem Criolã aqui no Brasil também, né, que às vezes os professores da Argentina vêm das aulas aqui na Criolã Brasil. Mas na Argentina é bacana também. Oi, Joyce, tudo bem? Como é que está? Tô te vendo agora. Como tá na crise da quarentena, como está, né, questão de trabalho. Gente, eu tô parado, né? Eu tô trabalhando com as aulas no que eu consigo, trabalhando com algumas aulas em EAD com meus alunos, mas tô parado, eu tô em casa, nos tempos livres eu tô fazendo pão, tô limpando a casa e tô jogando ali Candy Crush, é o que eu faço, né? Eu tô fazendo agora um curso de... Como é que é aquele que a gente tá fazendo agora do editor? Do Corel. É Corel? Não. Photoshop. Tô fazendo Photoshop, tô fazendo um curso online de Photoshop. Tô criando alguns conteúdos, mas eu tô mais em casa, né? Relaxando e dando as aulas EAD à distância, que na verdade não são aulas, né? Eu tô trazendo conteúdos extras para as minhas alunas, conteúdos que eu acho que são muito relevantes para elas, que muitas vezes acaba que a gente não consegue dar durante o período integral das aulas, né? Por causa do cronograma, acaba que eu não consigo trazer, e eu tô trazendo agora para as minhas alunas. Gente, gostaram dos livros? Botem aí os coraçõezinhos aí que eu gosto, deixem os okzinhos de vocês aí, eu gosto de ver esses coraçõezinhos subindo. Espero que vocês tenham gostado. Na segunda-feira tem outra live, em seguida eu posto. Me acompanhem nessas lives, eu vou trazer muitos conteúdos, nem tanto alguns conteúdos chatos, que eu sei que as pessoas não gostam desses conteúdos mais teóricos, de mostrar livro, de falar sobre a história da maquiagem, mas eu gosto muito, então eu vou trazer sempre. Quem não gosta, daí tem os conteúdos onde eu vou ensinar técnicas de esfumado, onde eu vou ensinar olho preto, onde eu vou ensinar cut crease, pálpebra luz, onde eu já ensinei as preparações de pele. Então são coisas que é fáceis pra gente fazer agora, nesse momento de quarentena, pra gente se distrair nesses momentos, tá? Foquem em outras coisas nesse momento, além de trabalho. Peguem um momento em casa e desopilem, aproveitem esse momento, ó, sexta-feira santa, sábado, domingo de Páscoa, relaxem, pensem em outras coisas, façam coisas para vocês se sentirem bem, botem uma música que vocês gostem, assistem um filme que vocês gostam, que vai ser mais fácil da gente passar esse momento de quarentena do que ficar focado, né? Eu tava comentando com meus colegas que acaba que às vezes eu me sinto muito... eu me sinto numa pressão muito grande de ter que estar criando conteúdos, e para que não acontecesse isso, as lives foram uma melhor opção. Porque a live, eu tô aqui, tô respondendo com vocês e falando com vocês do que gravar vídeo. Gravar vídeo estava me deixando muito tenso, porque eu tinha que pensar sobre o conteúdo, gravar o vídeo, editar o vídeo. Então aqui com as lives eu achei uma opção muito melhor. Fala, Índia, pode perguntar. Índia, tu tem que ir lá na escola me visitar, tá, Índia? Tô com saudade, eu quero te maquiar ainda. Última pergunta da Índia, ou de quem tiver alguma pergunta sobre qualquer assunto, sobre a minha vida pessoal, sobre o que vocês quiserem saber.
Ó, meus post-its que eu botei com as anotações que eu tava lendo para vocês ali dos conteúdos. Sim, com certeza. Faz as perguntas aí, Leonardo, para mim, por favor. Você é a favor do a concurso de make-up? Se eu sou a favor de concurso de make-up, É. eu sou. Eu acho legal pra gente se desafiar. Às vezes a gente tá muito acomodado com aquilo que a gente sabe e nesses concursos acaba que a gente começa a se desafiar. A gente começa a criar coisas novas, que nem esse momento de quarentena, a gente tá se desafiando, né? Nos concursos a gente também começa a se desafiar. Eu vi que tinha outro comentário ali em cima, Leonardo. Agora que eu entrei nesse mundo de vez, quero aprender cada vez mais. A Graziella. É verdade, Graziella, eu também. Eu já tô nesse mundo há 20 anos, no mundo da maquiagem. Eu posso ter essa carinha de 17 anos, mas eu já tô com quase 40. Já tô há 20 anos dentro da maquiagem e cada vez eu quero aprender cada vez mais. Cada vez eu vejo que eu sei nada. Quanto mais passo o tempo, mais eu vejo que eu não sei mais nada. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo o que eu tenho para crescer e para aprender. Então é importante que a gente comece de alguma forma. A Bruna Maciel quer saber do casamento. Não inventa de casamento. Não tem de casamento. Sabe que não tem casamento nenhum, né, Bruna? Não inventa Manda um abraço isso. pra Índia, que ela mandou um abraço. Índia, um abraço. Exato, Índia, eu também concordo. Cada maquiador tem uma visão. Mas eu acho que é uma forma da gente se desafiar. Eu vejo muitos concursos, como o Glow Up mesmo. Tem alguns maquiadores que saíram que eu gostava muito mais do que os que ficaram, entendeu? Mas deu uma percepção minha sobre cada um dos profissionais. E isso vai ser assim. Isso vai fazer com que cada um dos profissionais que saíram se desafiem mais e criem mais e busquem mais. Né? Cada vez a gente tenta buscar mais coisas e ser melhor naquilo. Não para ganhar do outro, mas para ganhar da gente mesmo, para a gente ser melhor do que a gente era ontem. Isso é o que eu busco sempre, tá? O que mais, Leonardo, aí? A Bruna não quer que tu odeie ela. Não te odeio, Bruna, de forma alguma. Só não vou casar. A Índia agora disse que quer ir nas tuas aulas e ser maquiada assim. Ótimo, Índia, eu vou te esperar, tá? O que mais? E a Bruna disse que tu tem 17 anos e é um dos homens mais lindos. Eu sei, eu sou muito lindo, né? Eu tenho essa carinha que é maravilhosa, ó. Sem maquiagem alguma, ó. Face, ó. Beauty face. Linda. A K concorda com a Índia, né? Cada maquiador tem uma visão. Concordo. Cada maquiador tem um estilo próprio e uma visão de estilo de maquiagem, né? Então, uma diquinha para vocês. Se vocês vão procurar algum curso de maquiagem, pesquisem o profissional que está dando esse curso para ver se vocês se adaptam ou gostam do estilo de maquiagem desse profissional, certo? Gente, falta 2 minutinhos para acabar a live, para fechar esse tempo de 1 hora. Tô com muita saudade de todos vocês presencialmente. Quero muito estar junto de vocês o quanto antes. Acompanhe essas lives, isso acaba nos aproximando um pouquinho mais, a gente acaba matando um pouquinho mais da saudade. Quero agradecer vocês que assistiram essa live até agora, que vocês estiveram aqui. E quero dizer que agora, às 21 horas, a Eliana vai estar numa live bem bacana também, que eu tô indo para lá assistir. Indo pra lá, né? Parece que eu vou pro outro lugar do mundo, né? Eu só vou desligar aqui e vou acompanhar a live da Eliana. Então, é isso, gente. Um grande beijo. Próxima live sobre limpeza e produtos e top 3 maquiadores. Top 3 maquiadores. Ó, lá no meu blog tem os top 50 maquiadores mais influentes, tá? Maquiadores, não blogueiros. Então acompanhem as minhas redes sociais, me sigam no Instagram, Adriano_Roman. Compartilhem essa live, gente, pelo amor de Deus. Divulguem o meu nome. Quanto mais divulgado, mais eu trago conteúdo para vocês, tá? Então acompanhem as minhas lives aqui no Instagram. Eu tenho o cronograma dessas lives aqui nos stories. Então, nos vemos na segunda-feira às 19 horas. Um grande beijo para vocês, uma boa noite e até mais. Vou tentar salvar essa live agora, tá? Beijo, até mais. Tchau, 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 tchau. Obrigado, Índia. Obrigado, Carlos. Tchau, tchau. Tchau, Ione. Tchau, Adri. Beijo.